Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 7 de dezembro do ano 2019. Hoje é sábado. Eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia, tomasse um papel e uma caneta e anotasse todos os textos bíblicos que nós vamos estudar hoje com os irmãos. A Bíblia é a nossa única regra de fé, é o nosso manual de conduta. Nós vamos mostrar dentro de todos os versículos bíblicos que a igreja, a verdadeira igreja de Deus, ela não vai passar pela tribulação. Então nós não podemos ficar dando ouvido a essas fábulas engenhosamente inventadas, chamada pós-tribulacionismo. Isso aí é uma fábula, meus irmãos. Eles aproveitam das pessoas neófitas que não estudam Bíblia e ficam enganando. Então vamos estudar a palavra, as escrituras. As escrituras têm a palavra final. E as escrituras diz: a igreja não vai passar pela tribulação. Nós vamos provar dentro das escrituras, dentro dos versículos bíblicos, que a igreja não vai passar pela tribulação. Isso nos versículos bíblicos que eu vou provar para os irmãos. Agora tem também as tipologias bíblicas de livramentos pós-tribulacionistas. Tem várias tipologias. Várias. Que eu poderia citar aqui inúmeras tipologias aqui de livramentos pré-tribulacionistas. Livramentos pré-tribulacionistas. Ou seja, a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês, e gostaria que vocês anotassem, é Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Que diz assim: Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Está escrito da hora. Não está escrito na hora da tentação. Está escrito da hora, ou seja, de algo que vai chegar. De algo que vai ser implantado. Ou seja, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Filadélfia, ela não vai passar pela tribulação. Ele vai nos guardar da hora, de algo que está por vir. Não está escrito na hora. Se tivesse escrito na hora, tudo bem. Aí a igreja entraria na tribulação. Está escrito da hora, de algo que está por vir. Então as pessoas, elas leiam a Bíblia, mas não prestam atenção. Você lê a Bíblia de uma forma rápida. Não, meu irmão, nós temos que ler, reler. Se possível, leia esse versículo 200 vezes, se for preciso, até o Espírito Santo nos dê o entendimento. O segundo texto está em Romanos. Eu quero ler todos os textos com vocês, para nós lançar por terra de vez essa fábula chamada pós-tribulacionismo. Isso aí tem feito uma confusão tremenda na mente dos irmãos. É uma confusão escatológica. As pessoas estão muito mais interessadas em conhecer o anticristo do que conhecer Jesus no arrebatamento pré-tribulacionista. É incrível. Então Romanos 5, versículo 9, é o segundo texto. Diz assim, preste atenção, meu amado irmão. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue. Então nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. A igreja ela é justificada pelo sangue de Jesus, não pelo seu próprio sangue derramado na grande tribulação. Então essa história de que a igreja vai passar pela grande tribulação, isso é uma heresia. Se Deus fizesse isso no momento que eu tenho que passar pela grande tribulação para derramar o meu sangue para ser salvo, então quer dizer, Deus estaria dizendo então que o sacrifício de Cristo não foi suficiente a ponto que a igreja precisaria de pagar o preço pela salvação pelo seu próprio sangue. Isso aí é para rebelde, isso aí é para quem ficar na tribulação. Agora a igreja fiel, a igreja verdadeira, aqui está dizendo o seguinte, ó, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, sangue de Cristo, né? Seremos por ele salvos da ira. Então a igreja será salva da ira. Seremos por ele quem? Jesus de Nazaré. Seremos por ele salvos da ira. Não está escrito salvos na ira. Então a igreja não entra na tribulação. Nem um dia sequer, meu irmão. Então
Refute essa escatologia falsa chamada pós-tribulacionismo. Isso aí é sufisma. Isso aí é fábula engenhosamente inventada por pessoas que não têm o que fazer. Por pessoas que querem perturbar a igreja de Deus. Que não tem conhecimento escatológico. Que não conhece de nada. Que não conhece Apocalipse. Que não conhece Daniel. Não conhece os profetas maiores nem menores. E fica inventando aí, perturbando pessoas neófitas que não lê Bíblia. Romanos 5:9. Mais um texto pré-tribulacionista. Agora vamos para 2 Pedro 2:9. Eu quero ler com os irmãos todos os textos. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Aí vão dizer assim, é versículo isolado, né, pastor? Irmão, você pode pregar versículo isolado, não tem problema. Isso chama-se sermão textual. Sermão positivo é quando você lê todo o texto. Agora isso aqui é sermão textual. Eu posso pregar versículo isolado, desde que eu entenda o contexto. Desde que eu entenda o contexto, não tem problema nenhum eu pegar um versículo isolado. Não tem nada a ver. O negócio é se eu entender o contexto. Se eu entendo o contexto, não tem nada a ver. Eu posso pregar um versículo isolado, chama-se sermão textual. Então, todos os versículos que eu estou falando aqui são versículos bíblicos que tiram a igreja desse masoquismo chamado pós-tribulacionismo. Isso é masoquismo. As pessoas são masoquistas, as pessoas que pregam isso. Então, 2 Pedro 2, versículo 9, diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação. Onde que está o texto paralelo desse versículo, meu irmão? Nós temos que ler o texto paralelo. A Bíblia se interpreta. Onde que está o texto paralelo de 2 Pedro 2, versículo 9? O texto paralelo é Apocalipse 3, versículo 10, que nós lemos no início da mensagem. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. O que diz o Apocalipse? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. 2 Pedro 2,9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os ímpios para o dia do juízo para serem castigados. Mais um texto pré-tribulacionista. Agora vamos para Salmo 27, versículo 5. Que é outro texto que os irmãos precisam estudar. Nós temos que estudar, meus irmãos. Nós não podemos ficar no YouTube aí alimentando no YouTube, não. Sabe, o YouTube, tem muita coisa no YouTube que é comida estragada. E comida estragada, meu amado irmão, faz mal para a saúde. Então vamos para o Salmo 27, versículo 5. Olha aqui, ó. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Ou seja, no dia da grande tribulação. A igreja será escondida no pavilhão. Será escondida nas moradas eternas. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. A igreja será escondida. O noivo judeu vai levar a igreja e vai escondê-la da tribulação por 7 dias, 7 anos. Salmo 27, versículo 5. Um outro texto muito clássico é Isaías 26, versículo 19. Quero ler para os irmãos também. Nós temos um vídeo sobre Isaías 26, versículo 19. Mas eu quero ler. Vamos ler, meus irmãos. Vamos estudar. Nós temos que ser bereano. Seja bereano, meu irmão. Examine as escrituras. Isaías 26, 19. Olha o que está dizendo aqui. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Aqui é a primeira ressurreição. Aqui está falando do dia do arrebatamento, da ressurreição dos irmãos que morreram. Versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento, até que passe a ira. Ou seja, a igreja será escondida até que passe a grande tribulação. Mais claro do que isso aqui, meu irmão, é só água cristalina. Então não adianta as pessoas insistir com esse ensino escatológico errado. É um ensino errado, é um ensino da teologia da substituição. É um ensino da teologia que coloca a igreja no lugar de Israel. Então as pessoas não sabem fazer essa diferença do que foi escrito para Israel ou do que foi escrito para a igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Então a igreja não passará pela tribulação.
Outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, meus irmãos. Vamos estudar as escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Olha aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira. A igreja não foi destinada para a grande tribulação. A ira é a grande tribulação. Mas a igreja foi destinada para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. E ainda outro texto, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Esse aqui também é muito clássico, esse texto. E esperar dos céus o seu filho, ou seja, ele vai descer até as nuvens para arrebatar a igreja no arrebatamento pré-tribulacionista. E esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou. Leia o texto paralelo, meu irmão. Aonde que está o texto paralelo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10? O texto paralelo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 em diante. O Senhor descerá do céu. Está vendo? É o texto paralelo, é a hermenêutica, a Bíblia se interpreta. 1 Tessalonicenses 1,10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Qual que é a ira futura? É a grande tribulação. Aqui não está falando da ira do inferno, está falando da ira futura, está falando da grande tribulação. Ele vai nos livrar da grande tribulação. E o último texto que eu quero deixar com vocês, meus amados, é Eclesiastes 8, versículo 5. Foi o texto que nós pregamos ontem. Nós pregamos esse texto ontem. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. Para fechar aqui com chave de ouro. Para você não ser enganado por essa fábula chamada pós-tribulacionismo. Muitos irmãos aí que congregam em igrejas pentecostais estão dando ouvido a pós-tribulacionismo. Pelo amor de Deus, meu irmão. Você não aprendeu escatologia, não? Para dar ouvido a uma heresia dessa? Eclesiastes 8, versículo 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Ou seja, quem guardar o mandamento não vai experimentar a grande tribulação. Então tá aí todos os textos para você estudar. Contra fatos não há argumentos. A Bíblia, ela é clara. A igreja de Jesus Cristo, ela não vai passar pela tribulação. Quem quiser insistir com esse ensino errado, que insista, vai dar conta diante de Deus. Esses camaradas que estão ensinando isso, que tem seguidores aí nos seus canais aí, mais de 300 mil seguidores aí, eles vão pagar um alto preço na grande tribulação, porque eles vão ser lixados pelos seus seguidores. No momento que esse povo for surpreendido, no momento que aconteceu o arrebatamento pré-tribulacionista, e esse povo for surpreendido e ficar na tribulação, eles vão partir para cima desses caras que estão ensinando essa heresia aí, e vão lixar eles na grande tribulação. Então, meu irmão, vamos ficar com o que a Bíblia diz e não o que os homens dizem. A Bíblia é clara sobre isso. A igreja, ela não vai passar pela tribulação. Como eu disse no início da mensagem, nós temos vários exemplos de livramentos pré-tribulacionistas, tipos de arrebatamentos pré-tribulacionistas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos um sábado abençoado na presença do Senhor. Amém.